Salve Danizudos e Danizudas, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Para você que chegou aqui de paraquedas, considere se inscrever no meu canal. Ative as notificações que vídeos como esse se tornarão frequentes. Aos meus seguidores, peço mil desculpas por semana passada não conseguir fazer o vídeo que havia prometido a cada 15 dias. Para quem não está ligado, eu tenho um projeto aqui no canal de, além de trazer os vídeos de pessoas falando contra a igreja, tenho também a proposta de oferecer uma ideia de como os irmãos podem utilizar os discursos da Conferência Geral, tá? E coloquei aqui algumas ideias para os discursos. O discurso dessa semana que eu escolhi foi o da presidente Emily Berry Freeman, isso da última Conferência Geral, tá? Que tem como título Os Melhores e os Piores Dias. Normalmente eu gosto de fazer dinâmicas para quebrar o gelo, e eu trouxe aqui 3 sugestões de dinâmicas que podem ser feitas. Tem a dinâmica do laço, a dinâmica da caixa de bombom, da caixa e bombom, e tem a dos palitos ou lápis, né? Aqui tem as anotações que eu vou colocar até depois. A dinâmica do laço, como é que funciona? Vocês vão desafiar os alunos de vocês, tá? A dar um nó sem desfazer, sem tirar os braços. Ou seja, não pode descruzar os braços. A ideia é, não pode, os braços não podem se tirar a mão do cadastro, do laço. Você tinha que fazer um laço. Eu falei cadastro, mas pode ser qualquer cordão. As pessoas no início vão achar difícil, aí você coloca a solução do problema. Normalmente a pessoa vai tentar de todo jeito assim, mas existe uma forma que, se você cruzar os braços e pegar nas duas pontas, você consegue fazer um laço. A pessoa vai pegar aqui e ela vai desfazer e vai descruzar, e ela vai conseguir fazer o nó. Aqui eu tenho um cordão. Quando a pessoa pega, com os braços cruzados, ela vai conseguir uma forma de fazer o nó, certo? A dinâmica do laço, a dinâmica da caixa e bombom, você vai enxergar a pessoa a um desafio, a fazer tudo que está dentro da caixa. Em princípio as pessoas vão ficar meio apreensivas. Poxa, o que será que está pedindo para fazer? Você vai chegar as pessoas. Quem é o corajoso da sala a fazer o desafio que está aqui nessa caixa? Se ninguém se levantar, você vai chegar a uma pessoa X em específico para fazer o desafio. E o desafio é bem simples, é só abrir a caixa e comer o bombom. São formas de quebrar o gelo. E a última que eu sugeri é a dinâmica do lápis, tá? Ou se não, palitos. Vocês vão pegar 3 palitos, e daí vocês vão dizer para as pessoas que com aqueles 3 palitos ou 3 lápis, tem que escrever a palavra limão. As pessoas vão coçar a cabeça. Mas no final elas vão conseguir formar a palavra limão. É bobinho. São maneiras de quebrarmos o gelo. E aí você introduz o discurso. Quando a presidente Freeman, ela estava falando da experiência que ela teve. Ela estava organizando o casamento da filha.
quando de repente percebe que um dos filhos foi diagnosticado com câncer. E ela até comenta na primeira parte. Ela diz: assim é a mortalidade, um campo de provas, um lugar projetado para o crescimento. Aprendi que Deus permite que a mortalidade faça suas obras em nós, e se cure tanto os dias melhores quanto os dias piores. Todos nós estamos acostumados a termos sempre dias prósperos, mas nunca estamos prontos quando as coisas se tornam uma tempestade. E ela introduz o discurso dessa forma. E daí ela vai falar sobre a importância de sabermos as verdades eternas. E nisso ela coloca muito a figura de Pedro. Pedro é um dos apóstolos do Salvador. Ele é tido como uma pessoa muito ignorante. E pela natureza de Pedro, ele tinha tudo para dar errado. Vamos dizer assim. E eu acho interessante como ela coloca o apóstolo Pedro bem esquematizado no discurso dela. E um dos momentos marcantes foi quando Pedro testificou de quem era o Salvador. E vem aquela célebre frase que todos nós conhecemos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ela comenta aqui: aquele dia deve ter sido um dos melhores dias. O Espírito confirmou a verdade eterna. E Pedro corajosamente prestou testemunho dela. Como sugestão de pergunta para debate, eu coloquei: qual a diferença entre ter conhecimento do Evangelho e ter conversão ao Evangelho? Aí você pode falar que ter o conhecimento ele é importante, mas isso não basta se não formos convertidos ao Evangelho. A conversão ela quer a prática do conhecimento. É a mesma coisa de saber matemática e não saber como usar matemática. Não basta ter o conhecimento, eu preciso saber quando utilizar. E Pedro, ele não só sabia e prestou testemunho. E nós que estamos acostumados a ler as Escrituras, nós vemos a evolução de Pedro, como ele evoluiu no Evangelho. E fala que 2 versículos depois de Pedro saber pelo Espírito, né, que ele era o Cristo, e Cristo ter anunciado sua morte, Pedro ele queria proteger o Salvador ao ponto de que o Salvador repreendeu Pedro por ele ter feito isso. Daí fala: para trás de mim, Satanás. E aí ela comenta: Pedro tinha boas intenções. Ele não queria que o Salvador morresse, mas não entendia o plano de Deus para seu filho. A história de Pedro foi do melhor dia ao pior, em questão de 3 versículos. Com a história de Pedro, aprendemos que nosso entendimento das verdades eternas não é criado em um único momento. O testemunho é edificado ao longo do tempo, dia após dia, tanto dos melhores quanto dos piores dias. Nós aprendemos que o conhecimento que recebemos é aos poucos. Nunca vamos saber de tudo ao mesmo tempo. E até eu coloquei uma pergunta aqui para incentivar o debate. Por que Deus permite que nosso conhecimento, ou melhor, nosso testemunho seja construído gradualmente em vez de instantaneamente? E aí vocês deixam a participação dos irmãos ao ponto que todos aprendam que é importante que o testemunho
e seja gradual, para que sejamos humildes o suficiente para compreendermos que Jesus é o Cristo e somos dependentes dele. Se for dar tudo de uma só vez, talvez não teria o devido valor. E daí segue o discurso, onde ela vai abrir algumas perguntas. Melhor, uma pergunta. Você já aceitou o convite do Senhor e depois se sentiu inadequado para realizar a tarefa? Todos sabemos o que é duvidar, vivenciar momentos de afundamento. Mas observe onde Jesus estava quando Pedro aceitou o convite, que parecia grande demais. Ele não estava gritando instruções da margem ou oferecendo conselhos da segurança do barco. Ele estava na água, com Pedro, a uma distância de alcance. Aqui ela está falando sobre quando o Salvador chamou os discípulos. Muitos deles eram pescadores e eles tiveram que abandonar as redes, ou seja, as ocupações que eles tinham. Daí ela continua. Ao aceitar os convites do Senhor, tanto nos seus melhores como nos piores dias, o mesmo acontecerá com você. Eu coloquei aqui algumas perguntas. Quais convites do Senhor parecem assustadores hoje? Alguns convites podem ser, por exemplo, ir para a igreja todo domingo, tomar do sacramento, convites desse tipo. E aí vem uma pergunta de reflexão. Duas perguntas, na verdade. Em que área da sua vida você sente que o Senhor está dizendo, vem? Como diferenciar medo de prudência espiritual? Alguns convites que o Senhor envolve, Ele vai fazer isso tanto nos melhores como nos piores dias. Tanto em tempos de bonança como em tempo de tempestade. E por meio dos convites existe também as bênçãos, onde ela vai listar as bênçãos. Daí ela volta à cena quando o Salvador está sendo julgado e Pedro nega o Salvador 3 vezes. Mas antes disso, o Senhor, ou melhor, depois disso, o Salvador Jesus Cristo olhou para Pedro. Onde ela fala, na noite em que Cristo foi preso, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, então o galo cantou. Lucas escreve, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Muitas vezes penso nesse olhar. Eu não marquei, mas ela continua. Jesus sabia que o pior ainda não tinha terminado. Ele sabia que teria experiências muito difíceis pela frente. Quando Pedro viu aquele olhar, Lucas nos diz que ele se lembrou da advertência de Jesus sobre o galo cantar. Não posso deixar de me perguntar se Jesus estava se lembrando das palavras de incentivo que tinha dito a Pedro mais cedo naquele dia. Eu roguei a ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Talvez aquele olhar não fosse um olhar indicando fracasso, mas sim um olhar de força capacitadora, destinado a carregar Pedro pelos piores momentos à frente. O julgamento, a cruz, o sepulcro. Às vezes podemos nos perguntar se as promessas do Senhor serão realmente cumpridas em nós, especialmente quando tudo parece perdido. Principalmente nos piores dias. E aí eu coloquei a pergunta. Como a expiação de Cristo muda a forma como enxergamos nossos piores dias? As pessoas podem demorar um pouco para responder essa pergunta, mas não tenha medo, não tenha pressa também de responder a pergunta. Deixe com que o Espírito flua e assim ela seja a melhor forma de responder essa pergunta. De tal maneira que elas entendam que a expiação ajuda a moldar o caráter, ajuda a moldar cada vez mais o nosso testemunho, especialmente nos piores dias da nossa vida. Daí ela continua na experiência dela,
onde ela vai mencionar o folheto A Força dos Jovens. Ela vai focar muito nisso porque, como presidente das moças geral, ela vai incentivar os jovens, principalmente a valorizar ali os princípios desse livreto. Aí eu fiz algumas anotações aqui sobre Pedro. Pedro, ele fez coisas grandiosas. Ele foi do céu ao inferno, vamos dizer assim, entre aspas. Pedro, ele foi o primeiro apóstolo a prestar testemunho sobre Jesus, que é o Filho de Deus. Recebeu as chaves do sacerdócio para presidir a igreja. Foi um dos apóstolos que andou sobre as águas, todavia ele também negou conhecer o Salvador 3 vezes. Daí ela faz um alerta. Assim. Não sei o que está acontecendo na sua história agora. Se hoje é o seu melhor ou pior dia. Mas aqui está meu conselho, é você. Daí ela lista os conselhos. Ela vai usar o livreto A Força dos Jovens. Ela fala, o plano de Deus é para você. Deus quer conversar com você. Jesus Cristo vai ajudar você. Ande na luz de Deus. As ordenanças e os convênios do templo dão a você mais acesso às bênçãos de Deus. Jesus Cristo traz alegria. E aqui eu quis focar sobre os convênios do templo. É um momento importante onde você pode fazer opa, que eu não está bem. Mas é uma pergunta que envolve muito os convênios do templo. Diz, como os convênios e ordenanças fortalecem alguém nos dias difíceis? Uma pergunta delicada, ela envolve um tempo também. Novamente, não tenha pressa de responder. Mas é importante que as pessoas entendam a importância de se apegar aos convênios. É nos convênios onde sentimos a realidade em relação às promessas. Quando fazemos convênios, queremos as bênçãos imediatas. Mas nunca paramos para refletir quando podemos ter acesso. E é importante que nos apeguemos às promessas, às bênçãos, ainda que tenhamos que passar pela tempestade, a tempestade da vida. E ela menciona isso. A presidente Freeman fala, porque Jesus Cristo sabe tudo sobre os melhores e os piores dias. Ele teve um sofrimento tão grande que um anjo foi enviado para fortalecê-lo. A traição de um bom amigo, a cruz no Calvário. Graças a ele, não importa o quanto as coisas estejam ruins agora, seus melhores dias estão por vir. Eu coloquei 2 perguntas aqui no finalzinho. Como confiar em Deus quando não entendemos o que está acontecendo? Às vezes queremos entender porquê das coisas. Tem até uma música do Michael Jackson, Human Nature, e faz a pergunta, why? O Michael Jackson ele fala as coisas na música, né? O que está acontecendo na humanidade. Ele faz a pergunta, por quê? Por quê? É uma pergunta que pode ecoar muito para as pessoas querem entender os porquês. E no finalzinho, na parte que eu sublinhei aqui, vocês podem convidar alguns irmãos ou irmãs para prestar testemunhos de como o Salvador os ajudou a superar os dias ruins. No início do discurso eu coloquei aqui uma anotação. Isso é de uma música, tá? Ela tem o nome Bad Day. Eu sei que no domingo não pode tocar, mas ela faz essa música ela traz uma reflexão de como a gente pode
talvez tentar fazer com que o dia ruim se torne bom. Às vezes o sistema te pane e a coisa toda dá errado. Você talvez consiga voltar a ser como era. Você talvez não consiga voltar a ser como era e você sabe que poderia ser. Bem, tão forte, eu não estou errado. Porque você teve um dia ruim, está aceitando a derrota, você canta uma canção triste só para dar a volta por cima. Você força um sorriso e vai dar uma volta. Bem, você precisa de um feriado, de um céu azul, a questão é que todos riem de que você diz. E eu não preciso de nenhuma lamentação. Ou seja, todos nós vamos atravessar dias ruins e vamos querer com que aquilo se termine o quanto antes possível. Mas é importante que nesses dias possamos ter a força do Salvador e fazer com que tudo passe. A tempestade ela vem para todos, mas no final tem a promessa da abundância. No final de cada tempestade tem um arco-íris. Não podemos impedir a chuva, mas podemos ter a força para passarmos por ela. Talvez não controlemos os ventos, os vendamoinhos, mas podemos ajustar as velas. Isso é o que a irmã Firma quis passar no discurso. Eu espero que tenha ajudado a todos. Se você gostou desse vídeo, curta meu canal. Compartilhe o máximo que puder esse vídeo. Você que tem algum professor que tem queira uma sugestão, apresente esse vídeo, tá? Eu espero que possa ser usado com muito carinho, todas as sugestões. A todos, forte abraço e até mais.